Quero convidá-los para lermos, a princípio, 2 versículos deste Salmo, versículo 1 e versículo 2. Acompanhe atentamente, diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quero convidar toda a igreja ao som de 3 para lermos o versículo 2. 1, 2, 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Louvado seja Deus. Podeis assentar, glorificando e adorando ao Senhor. Louvamos a Deus por cada oportunidade, cada palavra que já temos ouvido e pela forma como Deus tem usado a missionária Silvânia, para abençoar muitas famílias e muitas vidas. Amados, eu quero trazer um tema nessa noite, na abordagem que farei, e o tema que eu quero abordar é o seguinte: um coração grato pelos benefícios do Senhor. Um coração grato pelos benefícios do Senhor. O Salmo 103, na verdade, é um dos mais belos cânticos de gratidão dos saltérios, contido nos livros poéticos. Nós temos o livro de Salmo, um livro poético, foi escrito por Davi, não na sua juventude, mas em um tempo já de maturidade. E podemos contemplar neste salmo a reflexão de Davi em relação à bondade de Deus, em relação à misericórdia de Deus, justamente dentro do tempo da sua jornada, da sua caminhada. O Salmo 103, do versículo 1 ao 5, nós temos aqui um louvor pessoal. Na sequência, temos os versículos 6 ao 18, que o salmista, ele magnifica o Senhor e assim exalta os atributos de Deus, bem como os seus tratos em relação ao seu povo. E ainda dos versículos 19 ao versículo 22, nós vemos que Davi, ele finaliza este salmo invocando toda a criação para que juntamente com ele pudessem bendizer ao Senhor, aquele que é digno de louvor, digno de ser adorado. E nós vemos, irmãos, que isso nos mostra, dentro da sequência do texto, dentro dessas repartições aqui que mencionei, que o louvor, ele começa dentro de nós, ele começa partindo do nosso coração, e ele se torna coletivo, e assim sendo, nós vemos, irmãos, que por fim, será um louvor universal. Nós podemos ver que Davi, ele, no versículo 1, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Nós vemos que Davi, ele estava conversando consigo mesmo. Davi, ele estava falando com a sua própria alma. Ele estava dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia, aleluia. Nós vemos, irmãos, que Davi, ele reconheceu a necessidade de bendizer a Deus, de exaltar ao Senhor, de louvar, o Deus da criação, aquele que é digno de ser adorado. E quando olhamos, irmãos, para o versículo de número 2, Davi, ele diz:
novamente: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É muito importante, irmãos, nós sempre reconhecermos que nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus para o seu povo em Cristo Jesus. E este salmo, irmãos, com certeza, aleluia, Davi, ele manifesta a sua gratidão a Deus. Ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós vemos aqui, irmãos, que o ser humano, ele tem uma tendência natural de se esquecer. Muitas vezes nos esquecemos dos benefícios de Deus. Muitas vezes podemos nos esquecer de um favor de Deus em relação à nossa vida, em relação à nossa família. Podemos esquecer de um favor que porventura alguém nos prestou. E nós podemos ver aqui, irmãos, que Davi, ele reconhece que deveria bendizer ao Senhor, exaltar a Deus, glorificar, o Deus da criação, por quem Ele é. Versículo 1. E aqui nós podemos ver que o versículo 2, Davi, ele faz menção, dos benefícios do Senhor. Nós vemos aqui que Davi, ele diz: não te esqueças. Estava dizendo para quem? Para a sua própria alma. Davi estava dizendo: alma, não te esqueças dos benefícios do Senhor. Normalidade é você conversar com alguém. E se de repente você encontra alguém conversando sozinho, você vai dizer: ó, se for crente, a gente vai pensar: tá orando. Mas de repente você encontra alguém conversando sozinho na rua, aqui te galha, não está batendo bem. Você já se encontrou conversando consigo mesmo? Você olhar para a sua alma, para dentro de si, e ver uma necessidade que você tem, e você falar consigo mesmo. Davi estava dizendo para a sua alma: alma, bendize ao Senhor. Ó minha alma, bendize ao Senhor, e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aleluia! Aleluia! Isso demonstra, irmãos, um coração grato. Aleluia! Salmo 116, 12 diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Salmo 116, versículo 12, mostra um coração cheio de gratidão, transbordando de gratidão, dizendo a Deus: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito. E aqui Davi está dizendo: alma, não se esqueça dos benefícios de Deus. Quantas bênçãos Deus tem nos concedido. A irmã da missionária disse que a maior bênção é a bênção da salvação. Glória a Deus. Porque a salvação é um presente de Deus. A salvação, ela não é alcançada por mérito próprio, mas a salvação é um ato da graça de Deus. Aleluia! Se eu e você, se nós estamos aqui hoje adorando o Deus da salvação, é porque, irmãos, essa graça te alcançou. Essa graça nos alcançou. Aleluia! Eu te pergunto: aonde estava você antes de conhecer a Jesus, antes de conhecer a Deus
experiência com o Espírito Santo de Deus. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos condenados à morte eterna. Nada, absolutamente nada podíamos fazer para alcançar a salvação. Mas, irmãos, esse Deus que Davi está dizendo para a sua própria alma bem dizer, é um Deus que olhou para a humanidade com amor. Aleluia. Porque João 3,16, nós contemplamos ali o amor de Deus manifestado a toda a humanidade. Porque Deus, Ele é um Deus de amor, não faz acepção de pessoas. Deus te ama. Aleluia. Deus me ama, Deus nos ama e provou o seu amor para conosco. E vendo a nossa condição, Pastor Sérgio, qual era a nossa condição? Uma condição de separação de Deus. Porque o pecado é danoso. O pecado, ele é nocivo. O pecado afasta o homem, a mulher, do Senhor, de Deus. Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Então eu não sei qual era o caminho que você trilhava. Não sei qual era a sua religião. Mas eu só sei que nós estávamos na mesma condição. Estávamos separados de Deus, dominados por Satanás e presos a uma vida de pecado. E nós precisávamos de algo, e algo da parte de Deus. Quando nós olhamos o versículo 3, Davi, ele vai falar justamente daquilo que a humanidade precisava, que nós precisávamos. Ele diz o quê? É Ele que sara, ou seja, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aleluia. Davi reconhece que precisava, em tempo de maturidade, reconhecer aquilo que Deus já tinha feito, bendizer ao Senhor, aleluia, porque foi Ele que, através do seu amor, por meio do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, nos concedeu o perdão. Louvado seja Deus! Estávamos separados, condenados, nada podíamos fazer, mas Ele fez por nós. Ele fez porque nos amou. Aleluia, aleluia. Você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Aleluia. Valorize o amor de Deus. Valorize o perdão de Deus. Nós temos que ser gratos. Gratos pelo que? Tem muitas coisas que pode Deus nos conceder.
E muitas coisas que às vezes, né, o ser humano corre atrás. Às vezes a pessoa está preocupada com um carro novo, pastor Haroldo, né, uma casa nova, né, busca bens materiais, né? Às vezes coloca isso como prioridade na sua vida. Mas, amados, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que, aleluia, Davi, ele se lembrou dos benefícios. Não estou dizendo que não devemos agradecer pelo pão de cada dia, que Jesus nos ensinou assim. Não que você não vai ser grato pela sua casa, pelo seu carro, pelas vestes bonitas que você porta e usa. Mas Davi, ele olha para aquilo que era realmente indispensável. Porque você pode não ter uma casa própria e viver de aluguel. Você pode não ter um carro e anda de bicicleta. Você pode não ter uma bicicleta, mas você anda a pé. Sim ou não? Mas, irmãos, Davi está falando de benefícios indispensáveis que nós necessitávamos. E ele reconhece, aleluia, 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 os benefícios do Senhor. O versículo de número 3 diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Saiba de uma coisa, Deus tem perdão para a sua vida hoje. Com Ele está o perdão para que sejas temido. Deus tem perdão para nós, para as nossas vidas. Naramante o flaço e decante a lavra súria. E quando Ele perdoa, está perdoado. Diferente do ser humano, que às vezes tem dificuldade, né, Senhora Silvana? Né, pastor Haroldo? Né, pastor Gideão? Né, irmão Sérgio? De perdoar. Não é assim? Quem acha fácil perdoar? É fácil perdoar? É verdade, não, eu fui perdoado por Deus. É fácil perdoar? Quantas vezes somos tentados a não perdoar? Mas Deus nos perdoou mediante a obra que Cristo efetuou. E Jesus veio a esta terra mostrar que Evangelho é praticidade de vida. Evangelho não é teórico. Evangelho é prático. E da mesma forma que fomos perdoados, nós devemos perdoar. Perdoe a sua esposa, perdoe o seu esposo, perdoe o seu filho, perdoe seus pais, perdoe seu semelhante. Aleluia! Porque essa é a vontade de Deus. E Jesus, em um dos seus ensinos, vai dizer, pastor Evaldo, que não há limite em perdoar. Pedro pergunta: até quantas vezes, mestre? 70 vezes 7, 490 vezes, mostrando que não há limite em perdoar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos são gratos pelo benefício do perdão? Amém? Nós somos diferentes de Deus, porque às vezes nós perdoamos, olha, só mais essa oportunidade, né, irmã Adriana? Mais essa oportunidade. Não pisa mais na bola. Não é assim? Mas quando Deus perdoa, está perdoado. E Davi, ele sentia esse perdão de Deus. Você conhece a vida de Davi? Nós conhecemos. Se você lê a Bíblia, você conhece a trajetória deste homem que é chamado homem segundo o coração de Deus. E ele diz para a sua alma: não se esqueça, porque é Ele que te perdoa, é Ele que te sara,
Ele cura fisicamente? Cura. Ele faz como Ele quer. Deus é soberano. Aleluia. E o nome dEle é glorificado através de seus feitos. Ai, emante, aflaço e decante, a labra súria. A maior cura é a cura da alma. Aleluia. Como é bom ter a alma curada. Como é bom ter uma vida restaurada. Aleluia. Como é bom ter a certeza e a convicção de que nós temos o Espírito Santo de Deus, de que nós somos filhos de Deus, de que o céu nos espera. Aleluia. Logo ali, aleluia, estaremos com Ele para todo sempre. Louvado seja Deus. Da Managassúria. Aleluia. É Ele que redime a tua vida da perdição. Quantos livramentos Deus já te deu? Livramentos de morte. Às vezes eu paro e penso, meu Deus, não era para mim estar aqui. Irmãos, quase já morri atropelado, com 7 anos de idade, afogado numa piscina com 9 anos de idade. Ai, irmão, se não fosse Deus. Uma vez o farol abriu, pastor Haroldo, e a missionária veio do meu lado, e eu aqui me dirigindo. O farol abriu. E eu olhei assim, e eu fiquei inerte, parado. Ela olhou para mim, se não vai, o farol abriu. Quando ela acabou de falar, veio um caminhão grande e fez assim, ó, no vermelho. Se eu tivesse ido, ele ia pegar justamente do meu lado. Nem sei se eu e ela estaríamos vivos hoje. Deus te dá, e Deus já te deu, você sabe, livramentos. Aleluia. Valorize os livramentos que Deus te deu. Valorize a tua vida. Como foi dito aqui, Salmo 90, ensina a contar os teus dias de tal maneira que alcance o quê? Um coração sábio. Deus tem te livrado muitas vezes da morte física. Deus tem te livrado da perdição eterna. Aleluia. Valorize a tua vida e viva com intensidade a vontade de Deus. Aleluia. Viva esta vida abundante na terra. Desfrute de tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Porque você não é mais escravo do pecado. Você não tem mais prazer neste mundo. Você é diferente. Você foi transformada para a glória de Deus. Aleluia. E hoje você é uma bênção. E hoje as pessoas olham, aleluia, o seu caráter e testemunham daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque é Ele que transforma, é Ele que perdoa, é Ele que restaura, é Ele que livra da perdição. Louvado seja Deus. Aleluia. 50% da sua vida não. Irmão, sua mãe diga, Deus quer 100%. Pastor Elmer, 100%. Pastor Gideão, 100%. Viva com intensidade. Aleluia. Esta comunhão com Deus. Naramante, pastor, está me atrapalhando. É o pecado. Ele já resolveu o problema do pecado. Pastor, mas eu já fui perdoado. Ele lançou no mar o esquecimento. Mas eu voltei para o pecado. Ele te dá a oportunidade de quê? De arrepender-se. Aleluia. Aleluia. O pecado não tem mais poder sobre a tua vida. Aleluia. Ele diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Se confessarmos os nossos pecados, Aleluia. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo mal e injustiça.
palavra, Ele te santifica pelo sangue de Cristo. Ali Ele começou a obra da santificação. Ele te santifica pela palavra. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos perdoados tem aqui? Quantos perdoados tem aqui? Quantos perdoados tem aqui? Aleluia! Rabaná, diga assim: eu sou perdoado, eu sou perdoado, eu sou perdoado. Aleluia! E o perdão me pôs dentro da salvação pela graça de Deus. Naramanda cantuí de plácia. Aleluia! Deus é maravilhoso. Aleluia! Aleluia! E Ele vai dizer o quê? Ele te coroa de quê? Benignidade, misericórdia. Porque Ele é um Deus benigno, um Deus misericordioso. Ele nos coroa de benignidade e misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O nosso Deus é Deus de renovo. Deus tem renovo para a tua vida também. Tem perdão, mas tem renovo. Aleluia, aleluia, aleluia. É tão lindo ver um servo de Deus, uma serva de Deus, aleluia, desfrutando de renovo da parte do Senhor. Aleluia! Eu me lembro de Caleb. Recebeu a promessa, um dos espias que estava entre os 12 foi ver a terra. Seus irmãos difamaram a terra. Josué e Caleb estavam lá. Irmãos, Caleb tinha 85 anos, missionário a Raquel. E aí ele reivindica, peraí. Ele vai dizer que ele tinha a mesma força. Ele não tinha perdido a promessa, mas ele toma posse da promessa. Aleluia, 85 anos. Tem gente que quer se aposentar com 85, né? Com 65. Aí já fala, pastor, até 65. Eu pastorei depois. Irmãos, Deus renova até o jovem, porque às vezes tem uns jovens aí que parece que está cansado. E a Bíblia fala que realmente os jovens se cansam, se fatigam e cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Louvado seja Deus. Meu Deus! Às vezes nós somos obreiros cansados, pessoas cansadas, pastor. E o que os cansados precisam? De voltar para os pés de Jesus. Aleluia! Alamante, alabraçúria, derrama sua alma. Se arrepender se preciso. E ser levantado pelo Senhor, renovado para uma grande obra para a glória de Deus. Deus conta contigo nesta obra. Deus conta contigo na obra missionária. Deus conta contigo para ganhar a nação japonesa. E como eu vou fazer isso? Aleluia. Na presença de Deus, desfrutando de renovo, fortalecimento. É ser cheio do Espírito Santo. É fazer no poder de Deus. Aleluia. Porque na força humana, né, pastor? Se você depender da força do seu braço, da sua capacidade intelectual, do conhecimento, tu se cansa. Não vai muito longe não. Mas Davi reconhece que um dos benefícios de Deus é o quê? Ele enche a tua boca
de bens. Ele enche a tua boca de coisas boas. Um homem renovado, uma mulher renovada. Irmão, não fica de historinha. Não perde tempo contando piada. O seu coração é um depósito de bens, pastor Evaldo. E tem palavras de Deus. Abre a boca e vidas são edificadas. Dá conselho, abençoador e restaurador da Manai. Porque é renovo de Deus. Quantos querem renovo de Deus aqui? Nós precisamos ser renovados. Irmãos, dia após dia, nós precisamos nos renovar, sermos renovados por Deus na sua presença. Davi reconhece. O perdão dos pecados, a cura das enfermidades, aleluia, a redenção da perdição, a coroação da graça e a misericórdia e o sustento de renovação. Viva Senhor, diga assim: Deus vai te renovar nessa noite. Deus vai te renovar nessa noite. Aleluia. Você, se quiser, vai sair daqui renovado, fortalecido para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Missionário Silvano é uma bênção. Pastor Evaldo é uma bênção. Caleb é uma bênção. Damaris é uma bênção. Possa ser que Deus permita eles ir para o Brasil, né? Mas se Deus levar, eles vão ser bênção no Brasil. E Deus vai contar comigo e com você para continuar a ser bênção no Japão. Amém? E você, irmão, diga: Deus conta contigo. Deus conta com a tua família. Oh, Ramante, abraço e até eles voltassem, se Deus permitir, né? Aleluia. Glória a Deus. Acho que meu horário está quase acabando, né, Deus? Aleluia. Aqui é um louvor pessoal. Já vou finalizar. Do versículo 6 ao versículo 18, a adoração se torna coletiva. Porque Davi começa a fazer ênfase aquilo que Deus fez em relação ao seu povo. Ele vai dizer assim: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Quem estava oprimido? A nação que estava no Egito estava oprimida, sob o jugo de Faraó, serviço pesado. Deus ouviu o clamor do povo, e aí Deus, ele entra, aleluia. E aí nós vemos aqui que o versículo 7 diz: faz notório os seus caminhos a quem? A Moisés. E os seus feitos a quem? Aos filhos de Israel. Aí coletivamente ele está dizendo: olha, esse Deus é misericordioso, piedoso, ou seja, compassivo, é o Senhor longânimo, grande em benignidade. Nós temos aqui os atributos de Deus, sim ou não? Sim. Temos aqui os atributos de Deus. E Deus tem atributos o quê? Que são próprios seus, não comunica com ninguém, mas tem os seus atributos comunicativos, que ele compartilha, né, pastor Evaldo? Pastor, eu posso ser misericordioso? Sim, Deus compartilha. Você pode ser misericordiosa, misericordioso. Você pode ser piedoso, compassivo, ter compaixão das pessoas. Você pode, aleluia, ser o que? Longânimo. Ser o que? Benigno. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós temos que nos despir do que? Do velho homem. E nos revestir do novo homem.
E ele fala que o novo homem, ele pode se revestir de misericórdia, de piedade, de benignidade, de bondade. Aleluia. É por isso que depois que você foi perdoado, teve a experiência com o Espírito Santo, a sua história não continua a mesma. Aleluia. Porque ele te chama para uma experiência de transformação. E aqui, Davi, ele vai falando dos atributos de Deus. E aí nós vemos aqui, irmãos, que do versículo 19 adiante, nós temos aqui um louvor universal. Porque ele diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. E ele vai dizer assim na sequência, versículo 20: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. 21 ele diz: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais os seus beneplácitos. E ele vai dizer 22: bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Aleluia. Ele começa o salmo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Termina o salmo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Nós temos um louvor de gratidão pessoal, coletiva. Eu não li todos os versículos devido ao tempo, que ele enfatiza aquilo que Deus fez em relação ao povo de Israel. E quando esse louvor fosse cantado, a nação glorificaria e se lembraria, não se esqueceria do quê? Dos seus benefícios. Aleluia. Aí nós vemos que finaliza mostrando que Deus, ele tem domínio de tudo e sobre tudo. Amém? Deus está acima de reis, de imperador, de primeiro-ministro. Deus está acima de tudo e de todos. É Ele que estabelece autoridade, é Ele que levanta reinos, Ele que abate reinos, porque Ele tem todo poder. Então nós vemos que Davi, ele bendiz ao Senhor. Daqui a pouco ele entra em um momento de gratidão coletiva, chamando a nação para bendizer ao Senhor. E Davi convoca agora, aleluia, os anjos. Davi convoca toda a criação a exaltar ao Senhor. Quando nós olhamos para Apocalipse, me fala a memória, capítulo de número 5, nós vamos ver que todos, absolutamente todos, terão que adorar ao Senhor. Se coloque de pé. Aleluia. 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 Quem sabe seu nome é Paulo, seu nome é Pedro, Maria, Joana. Quem sabe, Pedro, você pode dizer para você mesmo: Pedro, bendize ao Senhor, bendiga ao Senhor. Pedro, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É importante você conversar com seus irmãos, conversar com Deus em oração. Mas às vezes nós temos que fazer como Davi, pastor Edevaldo, conversar conosco mesmo e dizer: olha, Marta, você está precisando orar mais. Marta, está precisando ir mais para os cursos, está faltando os cursos de ensino de oração. Marta, que às vezes é fácil a gente apontar e vir dizer: fulano não vai, não veio, olha, Adelar.
mas às vezes nós temos que olhar para nós mesmos. O próprio Jesus nos ensina que nós temos que olhar não para o cisco do olho do nosso irmão, mas para nós mesmos e ver aonde Deus tem que tratar, e Ele quer tratar. Você quer renovo de Deus? Comece a olhar para a sua vida. Quem sabe você está precisando bendizer o Senhor, louvar ao Senhor. Naramante eu faço. Quem sabe você está precisando orar mais, jejuar mais, estar mais nos pés de Jesus. Converse consigo mesmo. Porque quando você olhar para a sua condição e reconhecer a sua necessidade e se lembrar do teu Deus, daquilo que Ele tem poder para fazer. Ora, o apóstolo disse, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Você duvida que Deus possa te usar? Você duvida que Deus possa te levantar? Será que você duvida da ação do Espírito Santo na sua vida? Pastor, será que Deus pode me reconciliar? Será que Ele vai me receber de braços abertos como o pai da parábola recebeu o filho com alegria? Colocou anel no dedo, deu vestes, sandália nos pés e convocou festa. Deus é Deus de compaixão. Amém. Deus tem salvação para a tua vida, porque Ele é o Deus do perdão. Deus, Ele tem reconciliação para a sua vida. Deus tem perdão, tem renovo. Ai, irmãos, tudo aquilo que Deus tem, Ele coloca à nossa disposição. E antes de entregar, acho que posso fazer uma pergunta? Eu quero perguntar aqui. Há alguém que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar? Quer se render ao Senhor? Quer entregar a sua vida 100% das mãos de Deus? Faça um sinal assim com a sua mão. Onde está a primeira mão para Jesus? Tem alguém que não é crente? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar hoje? Ele é o Deus da reconciliação. A palavra que Ele nos deu é a palavra da reconciliação. Deus é Deus que restaura. Quantos precisam de renovo aqui? Eu preciso. Levanta a mão assim. Eu não vou chamar todos aqui à frente. Posso fazer uma oração, pastor? Mas eu vou orar. Olhe para dentro de você e veja o que você está precisando. O que você está precisando, Ele tem para a tua vida. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Porque se você fizer isso hoje, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui renovado, renovada na presença do Senhor. Oremos, Pai querido. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Porque Tu és um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus piedoso, compassivo, um Deus bondoso, um Deus benigno, um Deus longânimo. Tu és aquele que tem o poder para renovar as nossas forças, Senhor. E nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, reconhecendo que precisamos de renovo, precisamos ser renovados e fortalecidos em Ti, Senhor. E a Tua palavra diz que nós temos que nos fortalecer em Ti e na força do Seu poder. Ó Pai, toca vidas nessa
esta noite, renova esse jovem, esta jovem, renova este pai de família, esta mãe de família, renova este obreiro, levanta com mais graça, com mais poder, com mais autoridade, ó Pai, para fazer a tua obra, em nome de Jesus nesta nação. Pai, nós precisamos de renovo, renova as nossas vidas, venha com teu Espírito e nos encha, transborda o coração da tua serva nesta noite, do teu servo nesta noite. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, receba o renovo em nome de Jesus. Seja fortalecido em Deus em nome de Jesus. Deus muda a sua história hoje em nome de Jesus. A sua história vai ser diferente em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Vamos sentar, agradeço a oportunidade, pastor Hugo. Glória a Deus, aleluia. Pode ser amém?